Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wellington, para quem não me conhece. Eu sou o criador desse canal, o canal Fé em Ação. O intuito desse canal é nós inspirarmos você através da palavra de Deus, através dos testemunhos e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero pedir já para você que já vem nos acompanhando, você provavelmente já deve ter visto aí outros episódios também. E eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Nesse momento é inadmissível que você não esteja inscrito nesse canal. Então, se inscreva no canal, porque a cada 15 dias, os episódios já estão definidos assim, a cada 15 dias nós trazemos aqui convidados e tem sido bênção, porque aqui nós trazemos convidados de todas as áreas possíveis aqui. No episódio passado, se você rolar aí para baixo, você vai ver que eu trouxe aqui o Juninho, o Paulo Maurício Júnior, né? Ele é ministro de louvor. Nós falamos a respeito do ministério de louvor na igreja, a importância do ministério de louvor. Então, para você não perder nenhum desses conteúdos, se inscreva no canal, tá? Ative os sininhos para receber as notificações também todas as vezes que nós postarmos conteúdos aqui, tá bom? Eu quero pedir para você também compartilhar, né? Porque a inscrição no canal abençoa você, porque você vai receber os conteúdos, mas você pode abençoar outras pessoas também compartilhando. Compartilha lá no grupo da igreja, compartilha lá no grupo do trabalho, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas assistam e sejam abençoadas e alcançadas, tá bom? Eu quero falar sobre os nossos patrocinadores aqui. Esse podcast é patrocinado pela FS Segurança e Monitoramento, uma empresa muito séria, no ramo do mercado de segurança e monitoramento. Tudo que você precisa para a sua casa, para a sua empresa, para a sua igreja, de monitoramento 24 horas, tudo que você precisa, a FS Segurança, ela pode te atender, tá? Se você precisa de monitoramento 24 horas, pode entrar em contato com eles, que eles são excelentes. E um diferencial deles é que eles têm também um rastreamento veicular que você pode instalar no seu carro e você tem ali a segurança garantida do seu veículo, tá bom? Então entre em contato. Agradeço ao Adriel e ao Inácio, que são os empresários, donos da empresa, que têm nos abençoado aqui grandemente. Entre em contato através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? E eu estou aqui no estúdio da Prodígimos, tá vendo esse estúdio maravilhoso aqui, que todos os episódios nós gravamos. Esse estúdio é um estúdio especializado para você que tem um negócio, para você que precisa se instalar, se colocar, se posicionar no digital. A Prodígimos é uma produtora que pode te ajudar. Ela é uma produtora que vem trazendo muitas marcas aí para o digital. Eles cuidam de tudo que você precisa para o seu podcast, para a sua live, uma estrutura excelente aqui. Você pode vir aqui nos conhecer, tomar um café, escaneie o QR Code que está aparecendo aí também na sua tela e entre em contato e venha conhecer aqui. Então, você só prepara o seu conteúdo, vem aqui e nós fazemos todo o trabalho. A Prodígimos é uma produtora de conteúdo digital excelente, então entre em contato aí e venha nos conhecer aqui, beleza? Muito bem, o meu convidado de hoje, ele é meu xará, é um grande amigo, um grande parceiro de ministério, um homem que eu me inspiro desde que eu observo ele desde que eu me converti, desde os primeiros momentos ali na minha caminhada na fé. Ele ministrava ali nos congressos de jovens e eu ficava sempre ouvindo, um homem muito usado por Deus. E eu quero receber aqui, e você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza, pela história dele, pelo testemunho dele. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra aqui com você neste dia, tá? Então, quero saudar aqui meu amigo e meu xará, Wellington. Wellington, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E aí, tranquilo? Tranquilo, Wellington, graças a Deus. Que bom. Ó, deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Se você puder chegar um pouquinho mais com a cadeira também pra frente. Isso. Aqui. Tá bom? Tá ótimo. Aí, show de bola. E aí, como é que tá? Como é que anda a vida aí? Tá tudo tranquilo? Como que estão as coisas? Wellington, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Primeiramente, agradecer a todos, né? Principalmente você, por nos proporcionar esse momento agradável e abençoado. Está participando do programa Fé em Ação, né? E tá tranquilo, corrido, né? Como sempre,
na medida do possível. Tranquilidade entre aspas, né? Porque no dia a dia da gente temos a correria, trabalho, igreja, família e assim por diante. Mas graças a Deus tá tudo bem. Ah, legal, muito bom. Conta pra galera aí quais são as suas atuações hoje na igreja, no ministério, o que você faz e até o que você trabalha também, só para as pessoas, para o pessoal conhecer você aí, e a gente vai mergulhando no túnel do tempo aí. Então, Wellington, hoje eu sou dirigente da congregação do Parque Mãe Preta, da Debras, Ministério de Madureira. Já vai fazer 3 anos que nós estamos ali. Cara, passa rápido, né? Vai fazer 3 anos que nós estamos ali. Nosso pastor-presidente, pastor Roberto Arruda, nos direcionou ali. E estamos desenvolvendo o trabalho para a glória de Deus. Temos feito bastante coisa ali, né? Tanto na área espiritual como na área física da igreja. Atualmente, hoje eu trabalho de torneiro mecânico, mas assim, a gente tem várias formações, né? Torneiro, eletricista, a gente faz pedreiro. Eu posto até minhas fotos lá no Facebook. Inclusive, um amigo meu comentou lá: rapaz do céu, você é até pedreiro, você é fácil, a gente tem que aprender de tudo. Quando a gente assume igreja, a gente começa a desenvolver dons que a gente não sabia que a gente tinha. É os dons naturais, né? Pior que é verdade, cara. Existem os dons espirituais, existem os dons naturais que a gente não sabia que a gente tinha. Aí quando a gente assume igreja, a gente começa a desenvolver esses dons naturais, rapaz. Sim. Porque aí você vê a gente vê a necessidade da obra, Sim. né? E vai fazendo, vai suprindo, né, as necessidades ali e vai executando, né? Aí a gente vai descobrindo outros talentos também, né? Sim, com certeza. Então hoje você é pastor ali da Adebras, aqui em Rio Claro, no Parque Mãe Preta. Sim. 3 anos já. Já vai para 3 anos lá já. Ah, que legal. Viu, e como que começou essa história toda a sua jornada na fé, né? Porque nós conhecemos, né, o pessoal que talvez vai assistir, muito provavelmente conhece o Wellington hoje, o Wellington que é pastor, que é pai, que faz todo o trabalho que faz hoje. E eu conheço a sua história acho que de uns 10 anos pra cá, né? Como que começou quem que era o Wellington antes de conhecer Jesus, de ter a sua vida aí transformada por Jesus? Você nasceu em berço cristão? Como que foi isso aí? Então, Wellington, eu nasci no berço evangélico, né? Uhum. Eu nasci no Ministério de Madureira. Quando eu nasci, eu fui apresentado no Ministério de Madureira. Ah, é? Eu vim de São Paulo, né? Sou da capital de São Paulo. Eu cresci ali na Debras, no Parque São Rafael. Inclusive, quero deixar um abraço, né, para o ilustre pastor-presidente, pastor Edson Dantas, que ele vai ver esse programa aí. Quero deixar um abraço. Hoje ele é o atual presidente lá. E eu nasci no Ministério de Madureira, cresci no berço evangélico. E na minha adolescência eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor. Na minha adolescência, chega uma certa idade na vida do adolescente, ele começa a olhar para algumas coisas, ele aprende na escola, na verdade, né? A gente via algumas coisas na escola, e ali as companhias, né? Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E esse ditado, ele é verdadeiro, Wellington. Totalmente, né? Então, aí a gente foi crescendo Em São Paulo já não é fácil. Quem mora ali sabe do que eu tô falando, já não é fácil. O clima espiritual, dependendo da cidade, ele é mais pesado, Wellington. Em São Paulo, o clima espiritual é muito pesado. Não é fácil ser cristão em certos tipos de cidade, pelo ambiente, sabe? E aí, na minha adolescência, vendo algumas coisas, alguns movimentos do mundo, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E ali, isso você tinha quantos anos aí? Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. E ali a gente foi se aprofundando, não queria mais ir para a igreja, não queria mais ir para a escola bíblica dominical. A minha mãe sempre ensinou a gente foi criado ali na escola bíblica dominical. Lá falava culto de doutrina, né? Não era culto de... Hoje fala culto de ensino. Hoje mudou. Mudou. Dá uma aliviada no... Aí a minha mãe levava a gente pro culto de doutrina. Aí, escola bíblica dominical, nós somos em 7 irmãos. Ia todo mundo segurando a barra da saia da minha mãe. Família grande, velho.
E aí, os 7 filhos de Dona Trindade, minha mãe chama Trindade, né? Tudo segurando na saia, todo mundo para a igreja, escola bíblica dominical. Aí, com o tempo, eu fui perdendo o interesse de ir para a escola bíblica dominical, que é uma coisa muito boa. E tem pais que não incentivam as crianças a ir para a escola bíblica dominical, mas é de suma importância, porque lá na frente, a gente vai comentar aqui, o que me fez voltar o temor a Deus foi as lembranças que eu tinha da escola bíblica dominical. Os professores me ensinou lá. Olha Né? só. Na época de criança, peguei uma parte da adolescência e aí o temor, né? Ele veio lá na frente, nós vai comentar um pouco. Aí eu vinha as lembranças, o Espírito Santo, né? Ele trazia na minha memória o tempo da escola bíblica com os professores de criança, uma parte da minha adolescência. E aí batia aquela saudade de Jesus, sabe? De estar na igreja, de estar ali com os jovens que a gente cresceu. Alguns estão lá até hoje. Hoje são pastores, evangelistas, presbíteros. E estão lá até hoje. São Paulo lá. E o que acontece? Uma vez eu estava lá no Belém, no Belenzinho, em São Paulo. Estava atravessando uma ponte. E é até engraçado agora. Os ouvintes vão até dar risada. E o pessoal aí que é cigano não me critica, não briga comigo, não. Uma cigana pediu para ler minha mão, Wellington, lá no Belenzinho, numa ponte que tinha lá, um viaduto. E aí, minha vida estava toda desavesso mesmo, que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu vou dizer bem abertamente, estava desavesso. Lê aí minha mão, né? Dei minha mão para ela ler. Quando ela pegou minha mão assim, ela jogou a minha mão assim, Wellington. Ela falou assim, tem alguma coisa na sua vida que não deixa eu ler a sua mão. Rapaz. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, nossa, a coisa tá feia pro meu lado mesmo, né? Porque nem Nem cigano. nem cigano, Wellington. Conseguiu ler mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa tá feia pro meu lado mesmo. É até engraçado, viu, Wellington? E aí, Wellington, na mesma ponte que eu tava atravessando assim, lá na frente tinha um jovem pregador pregando, né? Que em São Paulo tem muito disso, né? Ele sai pregando no ar livre. Tem um povo doido por Deus lá. Né? Em São Paulo tem um... Eu aqui só vi um até hoje, o Jarbas, né? E eu não vi outro aqui pregando na praça, não sei o Jarbas. Não vi. Talvez tenha, mas eu não vi. E lá em São Paulo tem muito disso. E aí tinha um jovem pregador lá e eu tava passando. E aí ele me parou e ele começou a profetizar na minha vida. Assim diz o Senhor. Eu tomei um susto, falei, esse rapaz tá doido, né? Porque quando você se afasta da presença de Deus, você não lembra mais de nada, desse negócio de profecia. Uma que eu era muito novo, eu não entendia essas questões não tinha muito conhecimento de dom de profecia, né? Essa profundidade das coisas de Deus. Então aí ele apontou o dedo para mim e começou, na mesma ponte onde que a cigana, lá na frente Deus estava me esperando, através da vida daquele jovem pregador. Mas isso foi no mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora ali. Olha. Questão de segundos. Primeiro, né, parou a cigana. Depois, andando mais um pouco, tinha um jovem pregando lá. Aí ele apontou o dedo para mim e falou, assim diz o Senhor, vou eu te tirar desta cidade, vou te levar para uma cidade que você não conhece, e lá eu vou te dar um banho, vou limpar você e vou colocar você em cima do púlpito para pegar a minha palavra. E aí, eu falei, esse rapaz tá doido da cabeça, né? Deus vai me tirar daqui, vai me levar para uma cidade que eu não conheço. E aí, nessa época, eu trabalhava numa gráfica em São Paulo e por sinal, ganhava muito bem lá, né? Meus projetos estavam tudo lá. Tava, né, me engrenando para entrar na faculdade, ganhando bem. Eu falei, nossa, esse rapaz tá doido da cabeça, né? Rapaz tá doido da cabeça. E Deus é especialista em frustrar os nossos planos, né, cara? Wellington, é impressionante. E aí, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito... A voz daquele rapaz entrou na minha cabeça de um jeito, não saía. Ela ecoava na minha mente. Às vezes, assim, quando eu estava em algum ambiente mundano, vou dizer assim, em alguma danceteria, em alguma balada, assim, coisa que jovem gosta, aquela voz ecoava no meu ouvido, Wellington. Olha só. Tem um lugar lá em São Paulo, quem é de São Paulo sabe,
chamava Viva Brasil. É 4 ambientes lá. É um lugar que tinha 4 ambientes. E nesse dia, foi eu, meu primo e mais alguns amigos meus pra lá em Santo André. E aí, é um lugar muito caro para você entrar. Pagamos, entramos, chegamos lá. Comecei a me dar aquela sensação estranha, Wellington, e aquela voz começou a ecoar no meu ouvido, daquele rapaz. Vou te tirar daqui, vou te tirar daqui. Começou a bater um incômodo em mim. E eu comecei a ficar desesperado e veio uma voz: vai embora, aqui não é o seu lugar. Vai embora, aqui não é seu lugar. O Wellington me bateu vou falar assim, um medo mesmo. Não era temor, era medo mesmo. Eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui, para onde a minha alma vai agora? Eu lembrei de Jesus. Dentro daquele lugar tinha mais ou menos umas 3 mil pessoas, que é um 4 ambiente muito grande. Deveria ter umas 3 mil, umas 2.500, 3.000 pessoas naquele lugar. E a voz ecoou, vai embora daqui, aqui não é o seu lugar. Eu fiquei assustado, peguei meu primo, os meninos que estavam comigo, falei, vamos embora daqui. E aí o meu primo falou, o que está acontecendo? E eu, inclusive, hoje ele é presbítero também da nossa igreja, da Debras, né? Ministério de Madureira. Lá em São Paulo ele é presbítero, esse primo meu. E nós não era, ele está tudo afastado dos caminhos do Senhor. Nossa, e hoje só. ele é presbítero, ele é uma bênção lá em São Paulo. E ele vai ver, ele vai lembrar dessa história. Eu peguei ele, vamos embora. Os meninos, você tá doido? Nós pagamos caro para entrar aqui e tal. Falei, vamos embora. Eu não sei, Wellington, aquele dia foi o próprio Espírito Santo que convenceu meu primo, os meninos estavam comigo, a ir embora comigo. Nós tínhamos acabado de chegar, Wellington. E quando nós estávamos uma certa distância, assim, já longe do ambiente do Viva Brasil, parou um ômega na frente dessa danceteria, e o pessoal saiu com um metralhador e começou a atirar para dentro daquela danceteria, Wellington. Caraca. Foi uma coisa assim que marcou, uma das coisas que marcou a minha vida, né? Foi esse livramento de Deus. Por quê? Porque ali poderia ter sido uma bala perdida para mim, uma bala perdida daquela, podia ter acertado eu, ou meu primo, ou meus amigos que estavam comigo. Inclusive todos hoje é crente para a glória de Deus, todos se converteram tão firme na presença, e na nossa igreja, na Debras Ministério de Madureira, para a glória de Deus. Que benção. E aí, o meu primo começou a chorar, falou, Wellington, foi Deus que nos tirou de lá, foi Deus. Começamos tudo a chorar aquele dia lá. Aí a gente, na hora do medo, aí todo mundo vai voltar para Jesus, não vai voltar para Jesus, não vai voltar. Aí, inclusive, eu fui para a igreja, fiquei um pouco depois, eu fui para o mundo de novo, Wellington. Puxa. Voltei para o mundo de novo. Mas você ficou quanto tempo lá na igreja e depois retornou? Não, aí foi questão de meses. Depois desse susto, porque foi um susto muito grande, eu voltei, mas fiquei questão de um mês. Porque, vou falar a verdade para você, Wellington, antes de eu firmar 100% com Deus, eu aceitei Jesus umas 7 vezes. Ia lá, aceitava Jesus, dava 1 mês, 2 meses, desviava. Me afastava, desviar tá o diabo, né? Me afastava. Eu aceitei Jesus umas 6, 7 vezes, ia lá, levantava a mão, chorava, aí não tinha vergonha na cara, voltava pro mundo de novo, né? Mas sempre com aquele eco da voz daquele jovem pregador, eu vou te tirar daqui. Naquele mesmo ano, Wellington, Deus criou uma situação, e eu vim morar na cidade de Rio Claro, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Cheguei aqui nessa cidade, não era grande, assim, em questão de estrutura, de construção, tinha bastante sítio, chácara, não tinha. E aí vim pra cá, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa cidade? Cheguei aqui, deixei todas as minhas coisas em São Paulo, inclusive. Eu cheguei aqui com a mala. Por que você veio pra cá? O que te trouxe? O que aconteceu? Se você quiser falar, claro, mas... Não, eu posso falar. Minha mãe, meu pai mudou aqui pra Rio Claro. Na verdade, meu padrasto, né? Mudaram aqui pra Rio Claro. O padrasto se aposentou, mudou aqui para Rio Claro, e eu fiquei um período em São Paulo terminando meus estudos, né, terminando o 2º grau, que eu ia engrenar na faculdade lá mesmo. E aí o que acontece? Eles mudou para cá. Só que eu não tinha intenção nenhuma, inclusive meus irmãos moram tudo em São Paulo, tem um irmão que mora na Inglaterra,
Eu não tinha intenção nenhuma de vir para Rio Claro, que eu nunca tinha ouvido falar em Rio Claro, mas Deus criou uma situação que eu senti um desejo de vir embora para essa cidade. Sabe, assim, perdi o desejo. Eu tinha visões de luzes, de cidade, assim, de uma cidade. Falei, meu Deus, que é isso, né? E aí bateu o desejo no meu coração de vir morar com a minha mãe, com meu padrasto e com a minha irmã mais nova, chama Camila, aqui em Rio Claro. E eu vim. Todo mundo, você é doido? O que você vai fazer sua vida? Você vai fazer faculdade agora, começar a faculdade. Seus projetos, você tá ganhando bem, tá trabalhando. Não sei, Wellington, eu peguei e falei, não, tô indo embora, gente. Todo mundo fala, você tá brincando, ninguém acreditava que eu ia vir embora. Arrumei minhas coisas, deixei tudo lá o que eu tinha, arrumei a minha malinha, pus a minha roupa, peguei o necessário e vim pra cá. Minha mãe já tava morando aqui. Vim pra cá. Só que antes de sair de lá, eu vim com um serviço arrumado aqui. Trabalhar numa serralheria. Olha, eu trabalhava de impressor, com gráfica, né? E aí eu vim pra cá arrumei um serviço numa serralheria de ajudante de serralheiro. Olha a situação que Deus criou. Deus criou uma situação, aí vim pra cá pra ganhar R$350 por mês. Olha só. Na época eu ganhava quase 2.000 há mais de 20 anos atrás. Era muito dinheiro, Caraca, era muito dinheiro. E eu vim pra cá, pra um lugar que eu não conhecia, pra ganhar R$350 por mês. Não tinha onde eu dormir, porque eu deixei todas as minhas coisas lá. E vim na louca mesmo. Assim, vou dizer assim, usar essa palavra chula, louca. Vim na louca mesmo. Só que mal eu sabia que era projeto de Deus, né? Era projeto de Deus, Deus já estava trabalhando. Cheguei aqui, arrumei um colchãozinho lá para mim dormir lá na casa da minha mãe. Aí eu cheguei no final de semana, quando foi na segunda-feira, já comecei a trabalhar de ajudante de serralheiro. Serviço duro, rapaz, sabia fazer nada. Do zero. Do zero. Não sabia fazer nada. E aí... Mas o que passava na sua cabeça? Assim, você tava lá naquela situação, de repente, porque assim, é totalmente desfavorável, né? Você sair de lá ganhando super bem, de repente sair, vai para outro lugar que ganha super mal, vamos usar essa expressão. O que passava na sua cabeça quando você enxergava essa situação? Porque você sabia que de todos os, vamos dizer, os malefícios que ia trazer se você ganhasse menos, de toda a vida que ia mudar, né, a partir de então. O que movia você? O que você pensava? Assim, o que passava pela sua cabeça? Wellington, eu vou falar pra você que foi uma coisa divina mesmo. Porque eu deixei todas as minhas amizades lá. Eu deixei toda a minha família, né? Meus irmãos moram todos lá, meus tios, meus primos. Tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, emprego, ganhava bem, não ganhava ruim. Foi uma coisa assim, o meu coração, eu tinha paz no meu coração. Eu não sei, eu senti uma paz tão grande. Foi uma coisa assim que foi tão de Deus que na hora assim eu não pensei em nada. Eu não pensei se eu ia ganhar pouco, eu não pensei nas minhas amizades, eu não pensei, porque as coisas já não estavam bem. Já não estava bem na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça não estava bem. Eu já estava começando a entender que companhias não ia me trazer benefício nenhum. Eu já comecei a entender que família é bom, mas também não nos leva para lugar nenhum. Eu comecei a entender, comecei a assimilar as coisas. Eu falei, não, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar que agora eu estou amadurecendo, daqui a pouco eu vou ficar de maior e que a vida precisa seguir, né? Porque, assim, desde os meus 12 anos que eu trabalho, desde os meus 12 anos, eu sempre trabalhei, eu sempre ajudei minha mãe e enquanto eu morei no mesmo teto que a minha mãe, todo o salário que eu pegava eu colocava na mão da minha mãe. Tudo que eu pegava tá aqui, mãe. Se eu precisasse de um tênis, de alguma coisa, de alguma roupa, mãe, tô precisando. Minha mãe ia lá, pegava o dinheiro e compra tudo sempre foi assim, fui ensinado assim, né? E aí eu vim pra cá, com a minha consciência pensando em mim, e Deus começou a trabalhar em cima disso, da maturidade. Deus, ele começa a trabalhar em cima
trabalha na nossa vida quando a gente começa a criar maturidade. Deus fala, opa, por isso que eu falo, a questão de idade não tem nada a ver com maturidade. Tem pessoas que têm pouca idade, mas têm uma maturidade muito grande. E tem pessoas que têm uma certa idade e não têm maturidade nenhuma. Então a gente aprendeu, a gente vem de uma linhagem, né? Não estou desprezando essa geração de agora, porque é uma geração totalmente diferente, mas vem de uma geração que a gente amadureceu muito cedo. O amadurecimento da gente foi muito cedo. Se é que você me entende. Sim, total. Isso é real mesmo. É real. As crianças antigamente trabalhavam já desde muito cedo, né? Sim. Hoje em dia, pra você tirar uma criança do celular, assumir os compromissos, é um pouco mais desafiador, né? É diferente, né? A geração hoje é diferente. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nada disso, né? Não tinha internet. Vim de uma família pobre, Wellington. Não tinha nada disso. Entendeu? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha videogame, não tinha nada. Então, pra mim, foi tudo assim, normal, assim. Vamos se dizer assim, da maturidade. Eu comecei a pensar em mim. Vim pra cá, arrumei um colchão, arrumei um cantinho. Cheguei no sábado, quando foi na segunda-feira, comecei a trabalhar. Tudo novo, vai eu. E aí, só que foi, olha a visão. Eu sempre fui uma pessoa que fui buscar conhecimento. Falei, não, tô aqui, vou estudar. Qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Fui estudar. O pouco que eu ganhava R$350 e ganhava uma cesta básica. Eu falei para minha mãe, agora eu preciso estudar. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, aí eu vou dar a cesta básica aqui dentro de casa e mais um tanto em dinheiro para ajudar aqui, para mim não ser pesado. Minha mãe, não, tudo bem. Aí fui pro Senai, me formei em mecânica de usinagem. Aí na época tinha a Microcamp ali, sabe a Microcamp? Você lembra da Microcamp ou não? Lembro, Microcamp. Aí fiz curso técnico de informática na Microcamp, me formei. Quando eu tava com 1 ano nessa serralheria, eu fui pedir aumento, Wellington, pro meu patrão. Inclusive ele vai ver isso daí também, vai me bater. Ele vai ver. E aí, como é que foi? E aí eu fui pedir, Wellington, você é curioso, né? Wellington. Como é que foi isso aí? Eu vou falar aí. O Wellington, ele falou tanta coisa pra mim, até uns palavrão de alta escala. Gente, eu ganhava R$350, tava na hora de aumentar, né? Porque eu tava fazendo o Senai. E quando você vai estudando, você começa a enxergar o teu valor. Esse é um ponto importante, entendeu? É verdade. Quando você começa a estudar, começa a adquirir conhecimento, você começa a reconhecer o seu valor. Então, já não era mais aquele Wellington de ajudante, né? Já queria crescer, não, eu quero ir pra Torno, eu quero ir pra Fresa, eu quero aumento. Queria dar R$350 pra mim, uma injustiça. Ele vai ver isso daí, ele vai ficar com remorso. Por que eu não aumentei o salário do Wellington? E aí o Wellington, ele falou um monte de, você não vai arrumar serviço melhor do que esse, que não sei o que lá. E falou uns palavrão lá pra mim, você é moleque, não sei o que. Eu era moleque mesmo. Era moleque. Você tinha quantos anos aí? Eu tava 17 para 18. 17 para 18 anos. Eu ia fazer 18 anos. Aí o Wellington. Eu falei assim pra ele, né, naquele momento, me dá minha conta que eu tô indo embora desse lugar, que não quer mais trabalhar aqui não. E aí peguei, chorei, né? Chorei porque, querendo ou não, a gente tinha maturidade, mas ainda a gente era menino, né? Sim. Aí chorei lá pra minha mãe, falei, e agora, o que vai acontecer na minha vida? Minha mãe, calma. Minha mãe sempre foi evangélica, né? Deus vai abrir as portas. E nesse período, Wellington, eu tava no mundo, tá? Não tava ainda na igreja. Entendi. Quando eu cheguei em Rio Claro, ainda fiquei 1 ano no mundo. Fiquei 1 ano no mundo ainda. E aí, nessa época, eu pagava um consórcio, Wellington, de uma moto. Não vou fazer propaganda aqui, não. Pagava o consórcio de uma moto. Rapaz, a minha vida se enrolou de um jeito. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só que eu cresci no berço evangélico. E eu costumava pegar a Bíblia e ler. Mesmo estando afastado dos caminhos do Senhor, eu pegava a Bíblia, tinha costume de pegar a Bíblia e ler. Eu lia a Bíblia. Sempre lia a Bíblia. E aí, eu comecei a falar, falei, meu Deus do céu, questão de voto. Falei, vou fazer um voto com Deus. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor, cheguei para minha mãe e falei, vou fazer um voto com Deus, para Deus me abrir uma porta, uma grande porta nessa cidade. Minha mãe falou, então faça. Se você está sentindo no seu coração, e eu peguei e fiz um voto com Deus.
Falei, Deus, se o Senhor me abençoar nessa cidade, né, eu vou tirar o meu dízimo. E não era nem evangélico, ele estava afastado, né? Vou tirar meu dízimo, porque minha mãe sempre falou de dízimo, você tem que ser dizimista. Mesmo eu estando afastado, minha mãe sempre falou, seja dizimista, seja ofertante, né? Abençoe a obra de Deus que deu. E aí fiz um voto com Deus, falei, Deus, eu vou ser dizimista e se o Senhor me der um emprego que tenha benefícios, durante um ano, a cesta que eu ganhar eu vou dar para alguém que necessita, cesta básica. O Wellington, quando você faz um voto sincero do coração com Deus, Deus escuta do céu e fala, opa, gostei desse negócio. Naquela mesma semana, eu tinha mandado o currículo na opção, aí me chamaram para fazer uma... Eu estava fazendo a microcamp, aí eu mandei currículo, eu vi um anúncio lá da Tigre, lá na microcamp, falei, vou mandar meu currículo, né? Mandei. Me chamaram, Wellington. Me chamaram para trabalhar na área administrativa lá. Fazer um estágio lá. Administrativa, totalmente diferente, né? Também totalmente diferente. Opa! Ar-condicionado. Cheguei lá, né? Ar-condicionado. Pessoal tudo social. E eu falei, meu Deus do céu, né? Já me senti, né? Me senti, né, Wellington? Já progrediu um pouquinho, Opa! né? Aí fiz uma entrevista. Na época lá, o coordenador era o Marco Esquil. Fiz uma entrevista lá com ele, gostou muito de mim, né? E aí eu comecei a fazer estágio lá. Só que esse estágio era de 1 ano. Era de 1 ano. E nesse 1 ano eu fui trabalhando naturalmente. Aí foi onde, quando Deus abriu essa porta para mim, eu vi a mão de Deus. Falei, meu Deus, Deus não se esqueceu de mim. Foi onde que eu voltei para a igreja, Wellington. Olha só. Só que nesse processo o inimigo trabalhou. Porque Deus já estava me abençoando, né? Porque eu fiz esse propósito com Deus, eu vi Deus, só que o diabo começou a investir na minha vida. Porque é assim que ele faz. Quando ele vê a mão de Deus te abençoando, ele investe. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Porém, quando você se aproxima de Deus, o diabo se aproxima de você também. E a investida dele foi muito grande contra a minha vida. Aí as más companhias de novo, Wellington. As más companhias se aproximou. E aí, eu querendo ir para a igreja. Senhor, eu quero ir para a igreja. Minha mãe, vamos para a igreja. Minha mãe, vamos para a igreja. Aí chegou um dia, Wellington, que me bateu um... Eu vou falar assim, eu nunca tinha sentido isso. Minha mãe tinha ido pro sítio e eu fiquei sozinho em casa. Eu nunca contei isso, mas eu vou contar hoje aqui para vocês. E meu padrasto, ele tinha costume de, quando ele ia pro sítio, trazer aqueles galão de 5 litros. Porque meu padrasto não é evangélico, né? Uhum. Ele tinha costume de trazer do sítio aqueles galão de 5 litros de pinga pura. Ele gostava de beber um pouquinho antes de jantar. Ele não é viciado em álcool. Você vai ver onde que Deus trabalhou até aí. E bebia lá, alguém ia lá, visitar lá, dava um golinho, aquelas coisas dos amigos dele. E lá no sítio também eles gostavam de beber. Porém, Wellington, nesse dia o diabo foi uma investida tão grande na minha vida. Minha mãe foi pro sítio com a minha irmã e eu fiquei sozinho em casa. E eu tive uma decepção. Um namoro mundano, uma decepção. Um namoro mundano. Por isso que os jovens têm que tomar muito cuidado no namoro. É. Namoro é uma coisa muito... É onde que o diabo trabalha. Eu tive uma decepção no namoro. Mundano. E nessa frustração, nesse término desse namoro mundano, o diabo tirou proveito. E ele começou a investir. Aonde que eu não sabia nem que era esse negócio de depressão, mas eu fiquei depressivo. E eu não sabia nem que era... A gente vem de uma época que... Isso daí é mimimi, né? Mas nem se falava sobre... Não falava, Wellington. Há 20 anos atrás não se falava disso. Mas não sabia que era depressão. Eu fiquei sozinho. E eu naquela fase ruim, naquela maré ruim, em termos de relacionamento. O que eu fiz? Peguei aquele galão de pinga, Wellington, que tinha lá que o meu padrasto juntava. Eu bebi o galão inteirinho. Caramba, cara. Eu tava sozinho. Eu vi... Mexeu com a minha pressão. A minha pressão subir, descer. Quase morri. Resumindo, quase morri. Quando minha mãe chegou lá, vomitei, desmaiei, minha pressão subiu.
ficou toda descontrolada. Eu não morri porque Deus tinha um projeto na minha vida. Tem um projeto na minha vida. Uma dúvida sobre... Porque é uma fase desafiadora, né? A gente olha para o lado... Para o meu lado, por exemplo, eu, sei lá, suponhamos que eu esteja afastado. E tem o lado da família, né? O quanto que a família também enxerga toda essa situação e como que a família encara isso também, né? Então a mãe, principalmente os pais ali acompanhando, vendo todo esse processo. Quais eram as reações e conselhos que os seus pais, que sua mãe dava para você em relação a toda essa vida que você vivia? Uma decepção amorosa, agora depressão, você distante de Jesus. O quanto foi importante o papel da sua mãe ali nesse processo, até que você retornasse para os caminhos do Senhor? Olha, Wellington, minha mãe foi e é tudo na minha vida, né? É uma mulher de oração. Até me emociona falar disso. Porque minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. Ela sempre me incentivou. Volta para a igreja. Você precisa voltar para a igreja. Eu tive uma mãe que sempre orou por mim. Se hoje eu tô de pé é porque minha mãe orou por mim. Claro que hoje eu tenho minha intercessora também, minha esposa, né? Michele, que intercede por mim, que eu amo ela. Mas nessa época eu tava era só minha mãe mesmo. Meu padrasto, ele não é evangélico. Uhum. Então, minha mãe sempre orando, sempre me incentivando a ir para a igreja, a trabalhar, a estudar. Porque a gente teve uma vida muito difícil, né? A minha mãe é analfabeta. Minha mãe não sabe ler, nem escrever. E eu sempre vi o sofrimento da minha mãe, fazendo faxina na casa dos outros. Foi uma grande humilhação, sabe? Aquilo ali, e minha mãe sempre me incentivou, vai estudar para você ser alguém na vida, vai estudar, vai estudar. Vai trabalhar. E a minha mãe sempre pedindo para Deus. Eu sempre fui para a igreja com a minha mãe na época de criança e uma parte da adolescência, eu sempre fui para a igreja. E minha mãe continuou sempre incentivando, sempre orando. E aí, nesse dia, ela falou, tô indo pro sítio, mas eu volto para ir pro culto à noite, né? E aí, quando chegou lá, eu tava desmaiado, Wellington. Desmaiado, por causa dessa situação. Aí foi aquele desespero tudo, aí eu acordei chorando, desesperado e tal. Quase morri, pra falar a verdade pra você, quase morri. Mas era investida do diabo, porque ele sabia que Deus, né, já estava trabalhando na minha vida. Porém, depois de uma semana, minha mãe fez naquela semana um convite pra mim. Falou assim, ó, dessa vez a investida foi grande, quanto você precisa de Deus. Não tem outro caminho para você. Olha a situação que você tá. Só que eu tava trabalhando, tava fazendo estágio. O que me ajudou muito também foi o trabalho. O trabalho ajuda muito. É que nem tem o ditado que diz, mente vazia... Oficina do diabo. E é verdade esse ditado. É uns ditado meio doido, mas é verdade mesmo. Eu sempre preenchi a minha cabeça com trabalho. Então, sempre trabalhei e me ajudou demais. E minha mãe falou, ó, você chegou no fundo do poço, meu filho. Agora é tudo ou nada. E aí, no outro domingo, depois de uma semana, ela falou, ó, tô indo pra igreja. Ela se vestiu, foi pra igreja. E eu não fui. Ainda endureci meu coração. Falei, não vou, mãe. Me convidou. Depois de uns 15 minutos que ela já tinha ido, já estava na igreja, o Espírito Santo tocou no meu coração. Me bateu uma vontade de chorar tão grande. Eu me senti abraçado por Deus, sabe? Eu me senti abraçado por Deus, Wellington. De uma forma, eu comecei a chorar. Eu senti uma presença de Deus tão grande na sala da minha casa. Assim, eu comecei a chorar. Eu sentia como Deus estivesse me abraçando. Falou, meu filho, eu te amo. Eu tenho uma obra na tua vida. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo em casa? Eu vou pra igreja. Peguei, me arrumei rapidinho. Minha mãe nem sabia. Fui pra igreja. Sentei no último banco da igreja. Ela nem me viu. Nem me viu lá. Aí o culto, Deus falou comigo poderosamente através da palavra. Chorei lá no fundo. Tava bem sedento mesmo de Deus. E aí levantei a minha mão, na hora do apelo, levantei a minha mão, voltei para Jesus. Falei, a partir de hoje, eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Aquele dia foi o dia que eu aceitei Jesus de verdade. Que eu já tinha aceitado Jesus umas 6, 7 vezes, Wellington. Mas aquele dia foi diferente, Wellington. Aquele dia foi diferente. Eu levantei a minha mão e eu falei, nunca mais eu saio dos caminhos do Senhor.
Só que nesse percurso, não vou falar para você que o diabo não trabalhou. Depois que eu aceitei Jesus, comecei a caminhar com Deus, eu criei laços mundanos, amizades mundanas. E eu tive que fazer o quê? Você tem que... Quem quer servir a Deus, precisa renunciar. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus diz, aquele que quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, servir ao Senhor é renúncia. Eu entendi que eu precisava renunciar. Renunciar às amizades mundanas, renunciar aos ambientes que eu ia, renunciar a tudo. Para servir a Jesus, você tem que renunciar. E o que eu acho interessante é que Jesus nunca fez promessa para mim. Jesus fez uma proposta para mim. Você quer me servir? Renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não me prometeu nada, ele não me prometeu carro, ele não me prometeu casa, ele não me prometeu ministério, ele não me prometeu nada. Ele fez uma proposta para mim. Quer me servir? Tem que renunciar. Quer me servir? É cruz, é calvário. Quer me servir? Você vai ser humilhado, vai ser espancado. Quer me servir? Vai ter caminhos pedregosos. É a proposta de... Por isso que eu amo... Nós somos doidos, Wellington. Total. Olha que proposta. Jesus, ele nunca mentiu para nós. Ele nunca fez uma promessa mentirosa para nós. Por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu amo. Eu sou apaixonado por Jesus, Wellington. Eu sou apaixonado. Sabe por quê? Que ele não mente. Ele não é que nem o inimigo. O inimigo faz um monte de promessa para sua vida. Jesus não. Irmão, nós é que nem os corintianos agora que tá me assistindo aí vai gostar, né? Os corintianos falam que é um bando de doido, né? Bando de, né? Bando de louco, bando de doido. E nós somos assim, um bando de doido, um bando de louco por Jesus. Olha a proposta de Jesus. É a renúncia mesmo, né? Renúncia, Wellington. Eu entendi que eu tinha que renunciar a tudo. Ele não me prometeu nada, ele fez uma proposta para mim. Você quer? Você quer me servir? Renuncia a tudo. Irmão, eu tinha uma lista de telefone, na época aqueles tijolão, comprei aquele celular tijolão, não tinha esse celular moderno, né? Irmão, eu tinha uma lista, uma agendinha. Eu cheguei em casa, eu taquei fogo naquela agenda de todos os meus contatos mundanos que eu tinha. Eu excluí todos os contatos que eu tinha do meu celular. Eu falei, a partir de hoje eu só sirvo a Jesus. Não sirvo mais ao inimigo, sirvo a Jesus. E as pessoas ligavam lá na minha casa, ligavam no meu celular. Quando eu olhava assim, já estava excluído. Eu via, eu não aceitava a ligação. Os verdadeiros foi atrás de mim. Quantos? Um. Olha os verdadeiros. Falava que era amigo, mas não é, Wellington. Um monte de gente, depois que eu comecei a vir para a igreja, me abandonou, nem lembrava mais que eu existia. A gente não tem amizade no mundo. A gente tem pessoas que têm interesses em nós. Se é que você me entende. Sim. Isso aí Jesus, a maior prova de que a caminhada cristã, ela vai ser esse desafio mesmo de servir muitas vezes sozinhos. Na verdade, a gente acha que é uma caminhada solitária. Porque se a gente olha, é só a gente analisar o nosso contexto hoje, né? Da mesma forma, se você teve um momento de inflexão, de que o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, mas chegou um momento que você tinha que decidir. Só que aí a gente olha para... Nós temos muitos irmãos, muitos amigos, pessoas que estão próximas de nós, que hoje servem a Deus, o mesmo Deus que nós servimos, que estão na mesma caminhada, sabe? Por isso que quando a gente fala de se converter, é uma caminhada. Você está seguindo por um caminho, você está convertendo e vai para outro caminho agora. E naquele mesmo caminho tem outras pessoas indo na mesma direção. E aí você vai junto com elas. E elas vão te direcionando, elas vão te ajudando. Essa renúncia faz com que a gente vai conhecendo outras pessoas. E a gente precisa decidir, né? A renunciar, a realmente entender que nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós somos, por isso que existe a igreja. E muitos não entendem o papel da igreja, muitas vezes. E acaba que as pessoas que não vivem nesse contexto acabam não entendendo o papel da igreja nesse momento. Porque existem muitas pessoas que estão lá dentro, que é o meu caso, o seu caso, muitas vezes, e muitos casos, acho que a maioria, de pessoas que eram improváveis,
pessoas que o governo teria dificuldade para resgatar aquelas pessoas do crime, da bandidagem, das drogas. Mas Jesus salvou, Jesus fez uma grande obra e trouxe ela para um rebanho, para um lugar onde aquelas pessoas vão passar por esse processo de santificação dia após dia até a vinda de Jesus, né? Então a importância da igreja é isso, né? E vendo você, eu acredito que nesse período que você se converteu, você viu que muitas pessoas te abandonaram, né? E eu tenho certeza que a partir daí Deus começou a fazer uma obra tão grande na sua vida, né? E aí Deus foi fazendo a obra, né? E conhecendo pessoas novas e tudo novo, né? Deus faz tudo novo mesmo, né? Wellington, a igreja e os cristãos vai na contramão da lógica. Totalmente. A igreja e nós cristãos, nós andamos na contramão da lógica. Você servir ao Senhor é ir na contramão da lógica, das coisas. É por isso que as pessoas nos têm como doidos, maluco. Esse povo é doido, esse povo é maluco, né? Nós somos doidos mesmo por Jesus. Porque, é que nem eu falei, olha a proposta de Jesus. Irmão, olhando aos olhos humanos, carnais, você aceitaria uma proposta dessa? Você tem que ser espiritual para aceitar uma proposta. Irmão, pessoas que ela é carnais, ela nunca aceitaria uma proposta dessa. Tem que ser maluco. E quantos milhões de maluco existe nesse mundo com essa proposta desse Deus maravilhoso? Aceita que ele é verdadeiro. Sabe por que as pessoas aceitam? Sabe por que existe milhões e milhões de cristãos no mundo? Porque sabe que ele é verdade. É a verdade. E nele, ele é a própria verdade. Então, você aceita, porque é a verdade. Só que é o seguinte, quando você aceita a proposta de Cristo e você permanece firme nas propostas de Cristo, aí ele vai fazer promessas para você. Eu me lembro quando eu comecei, firmei meus pés na igreja, inclusive eu vou até deixar um abraço pro Jefferson, ele vai assistir. Jefferson. O Jefferson, amigão. Jefferson, eu quero você aqui também, tá? Vai trazer o Jefferson aqui. Ele vai ver e depois ele vai contar aqui também. O Jefferson foi um dos, assim, amigos que Deus colocou no meu ministério, na minha vida, que me ajudou. Por quê? Porque na época nós tínhamos um grupo de... Na verdade, depois eu passei a participar. Um grupo de visita dos jovens. A importância da visita, né? Nós tínhamos um grupo de jovens que fazia visita. Na verdade, o Jefferson era o líder. E aí, quando eu comecei para a igreja, ele resolveu ir com os jovens lá, irmão, fazer visita para mim. E aí foi um culto maravilhoso. E aí eu me firmei com os jovens, comecei a desenvolver... Né? O Jefferson era o nosso professor. O Jefferson sempre foi meu professor. Meu primeiro professor, né, de teologia foi o Jefferson. Putz, o Jefferson, cara... Há mais de 20 anos. E eu tenho ele também ama. Um testemunho muito forte com ele também, porque no começo da minha caminhada, o Jefferson foi uma peça fundamental para minha conversão. Ele era líder de jovens lá no Palmeiras, lembra? Sim. Inclusive ele... Para você ver como a obra de Deus foi tão rápida que depois ele assumiu a coordenação lá, me levou para pregar nas festividades lá, onde Deus manifestou. Eu tenho CD até hoje, Wellington, lá na festividade. Mais de 10 anos, né, Wellington? Verdade, cara. A glória de Deus manifestou naquele lugar. O primeiro professor meu de teologia foi o Jefferson. Ele é uma bênção na minha vida. Aí a gente vai conhecendo pessoas. Aí o evangelho te proporciona muitas coisas maravilhosas, né? Você vai aprendendo a palavra de Deus. Eu sempre fui aluno da escola bíblica dominical. Até hoje eu sou. Eu vou morrer sendo aluno da escola bíblica. Eu sou apaixonado por escola bíblica dominical. Aí fui estudar, fiz seminário teológico, fui estudar, fiz faculdade. E aí foi embora, né? A gente vai embora e a gente cresceu, né? Aí... Isso aí, você congregava no Ministério do Belém, eu acredito, não? Sim, nessa época eu estava no Ministério do Belém. E você foi... como que foi esse despertar seu pro ministério? Porque existe o cristão que ele se converte e a partir dali ele começa a servir Jesus e fazer pela obra por Jesus. E existe o cristão que Deus ele começa a direcionar para alguns caminhos, para algumas missões, né? Evangelista, para um pastorado, para diaconato. Como que foi esse despertar para você? Como que foi esse processo? Wellington, quando eu cheguei aqui em Rio Claro, eu nunca me atentei para essa questão de Belém e Madureira.
Para mim, a Assembleia de Deus é uma só. Uhum. Eu nunca me atentei para essa questão de Belém, Madureira, o que era Belém. Eu nunca passou na minha cabeça. O meu desejo era servir Jesus na Assembleia de Deus. Uhum. Eu nunca dei, vou ser sincero, nunca dei importância para essa questão de Belém, Madureira. Para mim, a Assembleia de Deus era uma só. Não sabia que existia 2 convenções, não sabia de nada disso, nunca dei importância para isso. E aí, o desejo, o interesse ministerial é uma coisa natural, Wellington. É uma coisa que é o chamado de Deus mesmo. Uhum. Deus vai vendo o seu desempenho no dia a dia na obra, Deus vai vendo a sua dedicação. Crente que não falta em culto, crente que não falta escola bíblica dominical, crente que é fiel, que é dizimista fiel, que é ofertante, que é contribuinte, crente que quando o pastor chama no voto, irmão, quem tá comigo, tá lá, Deus vai vendo tudo isso, Wellington. Fala, Deus olha do céu, rapaz, onde é que eu posso contar com aquele moço, com aquela moça? Esse daí tem chamado mesmo, porque, Wellington, quando você se doa na obra de Deus, você está dizendo assim, Deus, pode contar comigo na tua obra. Quando você está ali do lado do seu pastor, quando você está envolvido com tudo, você não está falando só para o seu dirigente, para o seu pastor, presidente. Você está falando para Deus, Deus, pode contar comigo aqui na tua obra. É. E Deus sabe. Aí o que Deus vai fazendo? Aí vem as promessas. Primeiro, a proposta. Daí começa a vir, opa, o Wellington está lá firme, se dedicando. Ô anjo, Senhor, ele não falta, é fiel, é dizimista, é fiel ao presidente dele, ao dirigente dele, promove ele lá, coloca ele como professor, aí você vai dando aula, diácono, cooperador, diácono, presbítero, aí vai crescendo, você vai galgando, vai crescendo, as portas vão se abrindo naturalmente, não é uma coisa forçada. Por exemplo, você querer dirigir igreja você não pede para ser dirigente. É uma coisa natural. Você ser um presbítero, você não pede. Ser diácono, você não pede. Ser cooperador, evangelista e assim por diante. Você não pede. É uma coisa natural. É uma coisa que vem de Deus. Se é que você me entende, Wellington. Sim. Você ser musicista na igreja é uma coisa que vem de Deus. Você sente o desejo. A pessoa chega ali sem conhecimento nenhum. Não conhece nota musical nenhuma. Mas ela começa a se envolver. O que eu acho interessante começa na bateria, né? As pessoas... O negócio tem um mistério sobre o negócio de bateria, verdade. Né? Todo mundo que começa quer ficar perto da bateria ali, né? Aí fica perto da bateria. Não é que aquele contrabaixo tem um negócio diferente. Ela começa a vir um interesse de contrabaixo, guitarra, teclado, instrumento de sopro. E assim Deus vai desenvolvendo. Aí alguns têm o desejo de desenvolver a arte da música, vem para a escola, né? Vem para a escola, vem aprimorar. Alguns têm o dom natural, que nunca veio numa escola, mas ele sabe tocar ali os hinos da harpa, pega os hinos de ouvido. É o dom natural que eu falei para você. Você vai se envolvendo ali, vai. É muito natural que a gente passa pelo processo de transformação. E é importante a gente saber que Jesus, ele nunca salva a gente para ficar parado, né? Isso aí é um ponto extremamente importante. Tem que produzir. O reino de Deus exige, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus diz ali, os campos já estão brancos, né? Os campos já estão preparados, mas faltam trabalhadores. E nós temos que rogar ao Pai para que envie mais trabalhadores. Então, Jesus, ele conta com a gente para uma missão. Aí cada um vai para uma área, vai servir em uma área, mas Jesus conta com a gente para uma missão. Então, a partir do momento que nós passamos pelo processo de transformação, é natural que nós, ao servir, tudo tem a ver com pessoas. A gente estava até falando antes de começar aqui, tudo tem a ver com pessoas. A nossa missão são pessoas. E a partir do momento que nós passamos por esse processo, Jesus, ele vai trabalhando de uma tal forma que naturalmente a gente quer que outras pessoas também se acheguem, a gente quer ajudar também outras pessoas a chegar, a conhecer o mesmo caminho, a conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos, né? Porque é maravilhoso, né? Quando a gente passa pelo processo de transformação, de mudança, Jesus vem impacta a nossa vida mesmo. Quando a gente sai do período da esfera natural para uma esfera sobrenatural com Jesus, a gente vai passando por um processo que daqui a pouco a gente já está querendo
fazer. E aí por isso que a gente entender o papel da igreja é justamente entender que a igreja se move pelas pessoas, através das pessoas, com as pessoas e pelas pessoas, né, que estão lá fora. A gente vai atrás das pessoas que estão lá fora, traz e restaura, e Jesus está sempre contando com a gente para essa obra, né? Então é natural, né? É natural porque Jesus conta com a gente para isso, né? Jesus vai trabalhando de uma tal forma que chega um momento que não tem como, é impossível. Impossível aquela pessoa que está do seu lado, ela não experimentar o mesmo que eu estou experimentando. Você tocou num assunto, Hélio, você falou um processo de transformação. Isso é muito importante, porque a pessoa que ela serve a Jesus, primeiro, nós tocamos no assunto renúncia. Depois da renúncia tem que vir um processo de transformação. A pessoa que fumava, ela tem que parar de fumar. A pessoa que bebia, ela tem que parar de beber. A pessoa que usava droga tem que parar de usar droga. A pessoa que se prostituía tem que parar de se prostituir. Exatamente. É a renúncia. Isso daí a gente fazia quando nós estávamos no mundo. Era tudo que o diabo oferecia. Isso daí é os desejos carnais. Exatamente. Tem que ter transformação. Você servir a Jesus, tem que ter transformação. Se não tiver transformação, alguma coisa está errada, Wellington. Exatamente. Tem e que não ter, fica por muito tempo, né? Wellington, a transformação no modo de falar, a transformação no modo de agir, a transformação no modo de você se vestir, tudo, até no corte de cabelo. Até no corte de cabelo. Quantas das vezes eu ia cortar meu cabelo, vinha aquele desejo de cortar o cabelo. O Espírito Santo fala, Wellington, até no corte de cabelo, o Espírito Santo já me tocou assim. A gente tem que... É porque é o processo de transformação. E esse processo é paulatinamente. É de degrau em degrau. Não é do dia para a noite. Então é o processo. Nós estamos no processo de Deus ainda. Vou falar para você que eu não estou. Eu estou também. Mesmo estando aí já 23 anos servindo ao Senhor, indo para 24... Eu estou no processo de Deus, no processo de transformação, de regeneração. É como nosso pastor presidente sempre fala, pastor Roberto Arruda. Irmão, se você fosse 100% perfeito, Deus já tinha levado você para a glória. Então nós estamos no processo de transformação. O que eu preguei, eu estou pregando lá na congregação, Hélio, que eu estou pregando os 3 processos da nossa vida. O processo do Egito, o processo do deserto e o processo da Canaã celestial. Outrora nós estávamos no Egito. Agora Deus nos trouxe para o deserto. Esse deserto, eu costumo dizer que é a escola de Deus. Nós estamos na escola de Deus, nós estamos caminhando no deserto, na escola de Deus. Para quê? Em rumo a Canaã celestial, aonde que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então nós estamos na escola, no deserto. Todos estamos no deserto, na escola de Deus, sendo aperfeiçoado. Paulo diz que nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Então nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Tem que haver transformação, renúncia. É doloroso, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o processo. Muitas pessoas vão ficar no deserto. Muitas pessoas vão tombar. No deserto tem escorpião, no deserto tem serpentes, no deserto tem frio, no deserto vai faltar comida, vai faltar água, e só os fortes vai sobreviver, meu irmão. Nós estamos vivendo no deserto, rumo a Canaã celestial. Servir ao Senhor, infelizmente, o céu é para todos, mas nem todos vão entrar no céu, Wellington, por causa do processo, da renúncia. E outra coisa, eu posso ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente. Se eu não renunciar ao meu eu, eu não estou sujeito a entrar no céu, mesmo estando tanto tempo dentro da igreja. O maior desafio de Jesus, do nosso mestre, foi renunciar ao eu dele. O maior desafio, porque ele sabia quem ele era, o Wellington. Jesus sabia quem ele era. Tanto é que na oração sacerdotal, ele roga o Pai. Porque como homem, ele era 100% homem, 100% Deus, ele rogou ao Pai, ele falou assim, Pai, eu te glorifiquei aqui, então me glorifique aí diante do Senhor. Porque como homem, ele teve medo de perder a sua posição na glória.
de não voltar para sua posição na glória. Ele é tido como rogo do filho. Pai, ele diz assim, eu te glorifico aqui, eu estou te glorificando. Agora me glorifique diante do Senhor. Porque como homem, até ele estava sujeito a perder o trono. Porque se ele tivesse aceitado as propostas do inimigo, ele tinha perdido o trono. Sim ou não? Sim, total. O diabo não ofereceu para ele? Uhum. Assim como oferece todo dia as coisas para nós? Ele foi ousado em oferecer para o Filho de Deus. É. Você acha que ele não vai oferecer as coisas para nós? Para a gente perder a nossa salvação? Foi por isso que Paulo, ele escreveu dizendo, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas são muitos os meus adversários. É. E nesse contexto que Jesus é tentado no deserto ali, né? Você está falando de deserto, existe é uma frase até bonita, né? Quando o Satanás fala para ele, né? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E quantas pessoas não fazem, não vivem dessa forma. Jesus, ele não promete nada. Você falou lá no começo, pegando um gancho do que você falou lá atrás. Jesus não prometeu nada. Jesus falou, você quer seguir? Renúncia. Proposta. Renuncie a si mesmo e siga-me. O diabo, ele chega e oferece as propostas, ó. Ele faz promessas. Faz promessas. Jesus faz proposta. E o diabo, ele faz promessas. Faz promessas, isso. Eu vou te dar isso, mas se você fizer isso. Isso. Entendeu? O esquema é... E a gente precisa ter esse discernimento, né, cara? Porque... Sensibilidade. Entender o momento, entender a situação, porque Jesus não oferece nada em troca. Não existe barganha com Deus. Não existe barganha com Deus. Ou você renúncia, você serve, você faz e... A gente está vivendo um mundo, Wellington, da facilidade. Você vê os jovens hoje andando de Porsche, comprando Porsche, ostentando. Abre lá, internet. O jovem de hoje, antigamente era uma dificuldade para ter uma bicicleta. Sim. Hoje tem jovens aí comprando um apartamento de 1 milhão. O diabo tá assim. Ó, eu vou falar uma coisa. O diabo, eu falo isso daí com temor e tremor. Falo com temor e tremor. Falo debaixo da autoridade de Deus. O diabo, ele tem feito propostas para muitas pessoas, oferecido pratos. E as pessoas, ela até no meio evangélico, tem abraçado, né? Tem abraçado de uma forma assim, Wellington, assustadora. As pessoas falam, servindo esse Deus há tantos anos, nada acontece na minha vida. Aí o diabo vem com o prato de lentilha. E as pessoas vai e abocanha. Eu tô sentindo um temor aqui agora em falar isso daí. As pessoas estão ficando cegas. As pessoas estão cegas. Não estão enxergando. O inimigo, ele só troca a embalagem. As pessoas não perceberam que ele trocou só a embalagem. O produto é o mesmo. Só trocou a embalagem. Os jovens estão se perdendo, se afundando cada vez mais no mundo da ostentação. No mundo da ostentação, da facilidade. Eu disse que era difícil ter uma bicicleta, porque com Deus é assim. É andar a pé. Eu achei interessante que foi uma jovem lá esqueci o nome dela, pregou esses dias lá na congregação. Jesus, sumiu o nome dela. Ela congrega ali com o pastor Disseu, e ela falou que um dia tava tudo certo para ir para o Madrid, que ela vai para lá roubar a bicicleta dela, mas ela foi a pé. Foi uma coisa que me emocionou, porque servir a Senhor, você não quer saber se quando você ama Jesus, você vai de bicicleta, você vai a pé, você vai... Eu já fui até para a igreja até de cavalo, você acredita nisso? Verdade. Eu fui até de cavalo para a igreja já, peguei o cavalo, fui até de cavalo. Quem quer servir ao Senhor não arruma desculpa. Agora, esse mundo de facilidade... As pessoas falam, lá, servindo ao Senhor tanto tempo com aquele carro velho. Teve gente que já falou isso daí pra mim. Lá, servindo ao Senhor com esse carro velho, que não sei o quê. Mas servir ao Senhor é isso. É renunciar, é você, sabe? Tinha algo, pra você ver que o negócio tá tão espiritual aqui, que tinha algo que tava na minha mente, sumiu da minha mente agora, que eu ia falar. O inimigo, ele trabalha, ele tira da nossa mente pra não poder falar isso aqui. Pra despertar os jovens, pra despertar o homem, a mulher. Uma coisa assim, uma retaliação que sumiu da minha mente, mas eu vou lembrar. Sim. Wellington, o mundo espiritual é real.
E você sabe que hoje o materialismo tem tomado muito conta, né? Pegando um gancho que você tá falando. Esse materialismo tem feito... E a gente não tá falando, assim, de coisas... A pessoa sair da igreja e se desviar, como as expressões que a gente usa. A gente não tá falando nem de coisas tão radicais assim. Não precisa disso, não precisa. O diabo não tá preocupado em fazer você sair da igreja. O diabo, ele quer que você fique lá e você se torne como a Bíblia fala em Apocalipse, que você se torna um morno, uma pessoa morna. Sim. Onde você abraça as causas, mas você tá ali, você tá com uma roupa bonita, uma roupa legal, mas você é morno. Você não tá nem aqui nem lá. Você não tô nem frio e não tô nem quente, eu tô morno. E Deus diz, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca, porque você é morno. Ou você é frio ou você é quente. E é isso que tem movido muita gente a permanecer ali mesmo. Está ali, muitas vezes até assumindo compromissos, está fazendo, servindo dentro da igreja, mas é uma pessoa morna, uma pessoa que fora, assim que acabou o culto, vive aquela vida no automático, sem busca pela presença de Deus, e às vezes não é nem uma pessoa apóstata, uma pessoa que se apostatou, mas está ali ainda, é uma pessoa que está ali, ela está frequente, e ela tem certeza que está tudo bem, mas o grande lance é a gente saber que Jesus conta conosco para uma vida de intimidade, de renúncia, né, e deixar mesmo essas coisas materiais. E ninguém tá falando aqui que riqueza é pecado. A gente tá falando de coisas que ocupam o nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. O mundo hoje é muito materialista, a gente se move pelo que a gente vê e automaticamente aquilo ou enfraquece a gente ou aquilo fortalece a gente na presença de Deus, né? Wellington, a Bíblia diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Exatamente. Então as pessoas, aonde está o teu coração? O teu coração está em Cristo ou o teu coração está nos bens materiais? Aonde está o coração do ser humano? Aonde está o coração? Por que Faraó não liberava o povo do deserto, do Egito, melhor dizendo? Porque o coração dele estava ali no povo, escravizar o povo. Então o coração dele estava ali. Por isso que Deus endureceu o que de Faraó? O coração. Teve que endurecer. Entendeu? Teve que endurecer. Então, aonde tiver o nosso coração, o meu coração, o meu maior tesouro é Jesus. Aleluia. O meu maior tesouro é Jesus. Entendeu? Wellington, eu sou apaixonado. Eu tô envolvido em tudo. Quando você me formulou o convite para falar de Jesus, se fosse para falar de outra coisa, eu não ia vir. Mas você falou, vai falar de Jesus, então eu vim. Eu sou apaixonado por Jesus. O Jefferson me conhece muito. Olha, eu sou mais conhecido que nota de R$1 nessa cidade, viu? Graças a Deus, ando com a minha cabeça levantada, erguida, não devo nada para ninguém nessa cidade. E, assim, quem me conhece, eu até postei lá no meu Facebook, achei interessante as palavras do Danilo Gentili, que ele disse assim, quem te conhece, você não precisa provar nada. Mas quem não gosta de você, como que foi a frase? Quem te conhece, você não precisa provar nada para ela. Mas quem te conhece, mas não gosta de você, vão falar mal de você do mesmo jeito. Então, quem conhece a gente sabe que a gente é envolvido com... Eu sempre fui envolvido. Você me conhece há mais de 10 anos, velho. Sempre na igreja, não, Hélio? Sim, total. Sempre na igreja. O Hélio tá aqui, o Hélio tá ali. Sempre na igreja, de um lado pro outro, mas sempre envolvido com a igreja, com o reino de Deus. Eu não tenho... Claro, a gente trabalha na vida secular, tenho minha família, essas coisas é primordial. Minha família é primordial para mim. Mas a gente trabalha secularmente. Mas igreja, a gente... Toda terça-feira nós estamos ali no Templo Sede, ouvindo a palavra de Deus com o nosso pastor Roberto Arruda. Hoje mesmo tem o culto da Silvia, vamos estar lá. Ontem estivemos com o pastor Jean ali no Vila Alemã, a glória de Deus se manifestou todo dia é igreja. Olha, teve um dia que teve um fulano aí, uma fulana, olha, palavra chula. Falou assim, só falta você pegar suas coisas e morar na igreja. Né? Já ouvi muito isso. Irmãos, que nós somos apaixonados por Jesus. As pessoas têm que entender que nós somos um bando de doido mesmo.
Só do fato da gente estar respirando, vivendo esse momento aqui, né? No programa Fé em Ação. Isso aqui é momento... Jesus está aqui. Jesus está conosco. Se tornou um momento espiritual. Né, Wellington? O momento é gostoso. E as horas voam, né? Voam demais, cara. E assim, é legal, né? É muito bom. É muita experiência, demais. Né, Wellington? São muitos aprendizados, sabe? A gente vai, conforme a gente vai vivendo, Deus vai fazendo, sabe? E chega um momento que eu gosto muito dessa questão da gente testemunhar, da gente falar, né, daquilo que Deus fez, porque isso fortalece muitas pessoas. Esse momento de bate-papo aqui fortalece a minha própria vida, cara. Eu fico aqui aprendendo, a gente aprende com os erros e acertos das pessoas, né? E, Wellington, falando a respeito a gente falou do Wellington lá que servia, que serve, que tá na igreja, que tá servindo. E quanto ao Wellington, pai, marido, como que começou quando você conheceu a Michelle, como que foi esse momento de vocês aí, como que você tem conduzido sua família, porque a família é bênção, né? Família é bênção, Wellington. Depois que eu aceitei Jesus de verdade, né? Eu aceitei Jesus de verdade, eu fiquei ali na igreja, e quando você serve a Jesus, você não fica preocupado em arrumar namoro, viu? Uhum. Os jovens hoje, não, irmão, não precisa ter pressa de arrumar namoro, não, que Deus vai preparar. Eu falo isso com os jovens, Deus vai preparar. E eu ali na igreja, focado em Jesus mesmo, já estava ali já há anos, né? Nunca me santificando mesmo, nada de namoro, nada de nem paquera mesmo, buscando, né? Ali o renovo, indo para as vigílias. Quando você se envolve com a você não tem tempo para ficar de namorico, não. Estudando, trabalhando, ganhando dinheiro. Jovem tem que trabalhar. Falo para os jovens lá da congregação do Parque Mãe Preta. Vai trabalhar, vai estudar, vai buscar o Senhor, vai para as vigílias, vai para o Madrid, se envolva com as coisas de Deus. Nada de namorico agora, não. Quero ninguém casando cedo aqui, não. Eu falo lá na congregação. Vai estudar. E aí, um certo dia eu conheci, eu olhei diferente. A Michelle era minha regente. Olha só. Eu olhei diferente, irmão. Eu tava todo dia lá regendo, mexendo os braços lá, nunca olhei diferente. Mais de ano ali, nunca olhei diferente. Teve um dia que o Espírito Santo, até nisso, Wellington. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Se você pedir para Deus, Deus prepara alguém. Uhum. E aí, naturalmente, assim, eu olhei diferente para ela. Eu falei, Michelle, né? Michelle, não. E aí, foi batendo aquele interesse. E aí eu fui me aproximando, conversando, e aí foi onde que a gente começou a namorar, pedi pro pai dela. Aí depois de 2 anos a gente casamos, já estamos juntos há 21 anos. Vai fazer 21 anos agora em agosto que nós estamos juntos, para a glória de Deus. E fomos trabalhando. Antes de eu casar, no namoro eu já tinha dinheiro, comprei meu terreno solteiro. Olha. Comprei meu terreno solteiro, sempre guardei dinheiro, né? O crente tem que ser organizado. Comprei o meu terreno à vista lá no Santa Elisa, minha primeira casa, morei lá no Santa Elisa, povo de Santa Elisa, morei lá. Comprei meu terreno lá, construí minha casa lá solteiro, e depois que estava tudo construído, eu casei com a Michelle. Nós já estamos, né, esse período de 21 anos junto, e aí depois de 5 anos veio a Nicole, depois de 5 anos de casado veio a Nicole, depois de mais 2 anos veio a Isabelle, minhas filhas, que eu amo de paixão. E, assim, Wellington, eu sempre preservei a minha família na igreja. Assim como eu sou apaixonado por Jesus, a minha família também é apaixonada por Jesus. Por isso que esse negócio, o crente ele tem que casar com o crente, irmão. Não, eu vou casar com fulano lá, vou trazer ele para a igreja. Eu vou casar com a fulana, isso não acontece. Ou geralmente a pessoa vai para o mundo. Maioria das vezes a pessoa vai para o mundo e não consegue trazer a pessoa para dentro da igreja. Porque só quem tem poder para trazer a pessoa para dentro da igreja é o Espírito Santo. Exatamente. Então aí eu conheci a Michelle na igreja, foi assim, e ela sempre foi apaixonada por Jesus, né? Já era regente de Nova, sempre gostou de igreja, sempre gostou de estar envolvido nos trabalhos da igreja, do jovem. Tudo que eu gostava, ela gostava e deu essa química. Jovens, procure alguém que ame a Jesus, a pessoa que ama as mesmas coisas que você. Se você ama Jesus
e a pessoa não gosta de Jesus, não casa com ela. Não casa, porque vai dar errado. Então, por que até hoje tem dado certo? Porque eu e a Michelle falam a mesma língua. A gente ama Jesus, a gente ama a obra, a gente ama pessoas, a gente ama estar envolvido com tudo. Tudo, da igreja a gente ama. E minhas filhas também não é diferente. Todos os trabalhos da igreja, minhas filhas estão envolvidas. Porque, e não é uma coisa forçada, viu, Wellington? Eu não forço minhas filhas. Isso é importante falar. É importante. Os pais não precisam forçar. Você tem que ensinar o filho desde pequeno, na escola bíblica. Por isso a importância, de novo, da escola bíblica dominical. Leva as crianças para a escola bíblica. Envolva, traga. Ai, mãe, não quero ir hoje. Leva. No começo você tem que, né, daquela, enquanto é bebezinho, força. Aí ela vai, você vai envolvendo ela naquele ambiente gostoso da igreja, ela vai tomando gosto, ela se apaixona por Jesus também. As minhas filhas são apaixonadas por Jesus, elas solam, elas cantam, as pessoas olham e falam, nossa, ela já tão grande, envolvida. É uma coisa assim, natural, Wellington. Uma coisa de Deus mesmo. Eu tenho orgulho das minhas filhas, da minha esposa trabalhando ao meu lado. Eu tenho orgulho da família que Deus me deu. São pessoas que são envolvidas na obra mesmo, totalmente. Não tem mimimi com a gente, não tem, a gente não tem. É a igreja mesmo. Tem que falar a mesma língua. Uhum. E não tem, a gente... Claro que a gente tem as nossas discordâncias, que, né? Tem que ter os dois lados da moeda, né, Sim, ué? tem que ter. É importante também. E às vezes você tem que... E outra, o homem tem que aprender a ouvir a mulher. O homem tem que aprender... Ó, os homens aí, ouçam. Por quê? Porque, de acordo com a ciência, a visão periférica da mulher ela é maior. Mulher enxerga o que a gente não enxerga, Wellington. Mulher vê o que a gente não vê, que elas enxergam mais. A visão periférica delas é maior que a nossa. E às vezes a gente tem que parar um pouco e ouvir a nossa mulher. Por que em muitas coisas eu sou bem sucedido? Porque eu parei e ouvi a Michelle. Quando a gente não tem experiência, vou dizer assim, eu bati com a cara muitas das vezes na parede. Por quê? Porque eu não tinha experiência, eu não consultava a Michelle. Porque eu casei novo, ela nova, nós não tinha experiência. Uhum. A gente foi aprendendo, até nisso foi bom que a gente foi aprendendo junto. Ela não tinha experiência, eu não tinha experiência. Então a gente foi aprendendo junto. E hoje, todas as decisões que eu vou tomar, eu sento com ela e falo, Michelle, e aí, o que você acha? Se ela fala assim, vai porque é de Deus, eu vou. Se ela fala, não vai porque não é de Deus, eu freio e falo, não quero. O homem tem que aprender a ouvir a mulher. Sim. Entendeu? É isso aí, eu tenho até experimentado isso. Eu tô noivo, né? Tô prestes a me casar aí. E a gente passa por algumas situações que a gente vai muito na razão, né? O homem, ele vai muito na razão. Não, sim. Isso aqui faz sentido, então eu vou fazer. E não, a mulher, ela já é mais analítica, né? Ela olha... Tem que nem se falou, né? Um olhar mais amplo da situação. E a Yasmin, minha noiva, um beijo, meu amor, te amo. Aí, tá vendo? ela também, mesmo noivos ainda, ela tem a gente tem muito essa comunicação. E eu sempre falo pra ela, né? A gente não ter esse embate de um não ouvir o outro. Eu ouço mesmo e o que precisar mudar eu mudo, não tem problema nenhum, vamos comunicar e vamos conversar, porque isso é importante, né, pro casal, ter essa abertura, essa comunicação e sempre em favor de algo maior, né, sempre saber que Deus, ele está contando ali acima de tudo, nós glorificarmos o nome do Senhor, né, em qualquer situação. Wellington, uma coisa assim que eu aprendi nesse tempo de casado é que eu aprendi com Deus. Casamento, ele é mais movido por razão do que por emoção. O homem e a mulher, que ela leva o casamento só por emoção, ela tende a frustrar o casamento e a se largar. Porque casamento é mais razão do que emoção, Wellington. Irmão, vou ser sincero, casamento o pau quebra, viu? Não estou falando de briga, não estou falando de discussão. Os homens aqui e as mulheres que estão me ouvindo sabem muito bem. Casamento não é só love, não é só emoção, não. Casamento é razão, é mais razão do que emoção. É pagar conta, é pagar a prestação do carro, é pagar a prestação de casa, é cuidar, pagar as coisas para as crianças, comprar as coisas para as crianças, é comprar alimento. É razão, irmão. Se você ficar vivendo tudo pela emoção, ela chega assim, benzinho,
benzinho, o nosso gás acabou. Ai, benzinho, vai cortar. Não, casamento é razão. O homem, ele tem que, né? Nós já homens, já é natural nosso nós agir pela razão. E casamento é mais razão. Os dois é mais razão do que emoção. Tem os momentos das emoções, né? Do carinho, dos beijos e abraços e etc. Mas também a vida é mais voltada. A vida, Wellington, ela é movida mais pela razão. Se a gente for, até a igreja, se você for levar tudo por emoção, você tem, o dirigente que ele leva uma congregação só pela emoção, a tendência dele é se frustrar. Porque tem hora que você tem que agir pela razão. Não é? Você tem um sogro que é pastor, você vê lá, você futuramente vai ser também. Você vai ver que tem assuntos ministerial que é razão. É que nem casamento. Nós estamos falando de casamento agora. Casamento é razão, meu irmão. Tem hora que você tem que chacoalhar a poeira e ir pra cima mesmo. Você não tem que ficar na cama lá dando beijos e abraços, não. Você tem que ir pra cima mesmo. Tem hora que você vai ter que deixar a mulher lá, as crianças lá, e ir pra cima mesmo. É razão. Entendeu? Ir pra cima mesmo, sem dó e sem piedade. Um homem, tô falando agora na vida, tanto igreja como na vida cotidiana. O homem de verdade e as mulheres de verdade mesmo, que eu tô falando de valor, a mulher, ela age mesmo, ela vai pra cima mesmo. A mulherada hoje, olha, tira o chapéu pra mulher, vai pra cima mesmo. Os homens de valor mesmo, vai pra cima mesmo, não mede esforço pra manter a sua família, manter o seu casamento, ele vai pra cima mesmo. Não fica só pensando em beijos e abraços, não. Fala, não, o pau tá quebrando, vamos pra cima. Os dois das mãos e vai pra cima mesmo. Sem mimimi. Casamento não pode ter mimimi, não. Não é só beijos e abraços. É aí que tá o crescimento, né? É aí que tá o crescimento. Os dois crescem junto. Opa, irmão, e quando vem a chuva, as garoas, e você passa que você nem sente, Wellington. Falei, isso daí não é de nada, já passei coisa pior. Eu e essa companheira aqui já passamos coisa pior que você. Irmão, não afeta, não adianta. E outra coisa, por que a gente são bem-sucedidos? Confiança, acima de tudo. Um jovem, quando ele pensa em começar a namorar, noivar e casar, ele tem que confiar no quem está do lado dele, quem está do lado dela. Se não houver confiança, Wellington, não case. Não case. É muito bom esses conselhos, né, para os jovens, e até para quem já é casado, né? Não vamos também só voltar isso para quem ainda não casou. Para quem ainda não casou, a gente pode pensar, a gente vai ouvindo essas experiências, né, e vai aprendendo com elas. Mas para quem já está casado e às vezes até numa situação complexa, né, no casamento, porque pode acontecer, aprender, né, com essas situações, porque realmente se mover só pela emoção e só pela emoção você vai se frustrar, porque nem sempre é momento de agir, é momento de ir pra cima e fazer algo diferente, é momento de fazer, e não de ficar parado ouvindo e analisando simplesmente, né? Muito bom. E como que foi pra você? Nós estamos indo pro final já passou um bom tempo já, e deixar a gente fica aqui. Esse processo seu de tudo que você tem vivido, quais foram os principais aprendizados para você aí, nesse período desde quem era o Wellington lá atrás e quem é o Wellington hoje, com a família, com os filhos, pastoreando a igreja, servindo, estando aqui, compartilhando da palavra. Quais foram os principais desafios e o que você pode deixar de aprendizado para as pessoas que estão ouvindo? Pensa que agora tem 8 bilhões de pessoas ouvindo a gente aí. Que conselho você deixaria mediante a sua vivência aí? Olha, Wellington, a gente já falou e eu vou repetir. É renúncia mesmo, é você renunciar. É você renunciar a tudo mesmo. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. E nem principalmente para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que ter um alvo. Olhar para o Calvário. Olhar para Jesus. Se você olhar para o Calvário, se você olhar para Jesus, não tem como você se frustrar. Não tem como você errar. Aquele que serve... Não, tô falando assim, questão... Claro que na vida da gente, a gente vai errar. Mas aquele que olha para o Calvário, aquele que olha para Jesus, ele erra bem menos. Eu disse aqui, nós estamos na escola de Deus. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui que eu aprendi com Deus, né? Tanto espiritual como na vida secular. Eu tenho muitas experiências dentro da empresa,
né? O que Deus me ensinou, o que Deus me ensina até hoje. Eu aprendo coisas assim com Deus que o próprio Deus me ensina, que eu não entrei dentro de uma escola. A curiosidade, Deus vai abrindo o leque, vai, né? Mas, assim, das experiências que eu tive com Deus, o crescimento mesmo, a maior de todas foi a renúncia. O Wellington, é renunciar mesmo. Quando você renuncia o seu eu e você deixa Deus falar mais alto dentro de você, o caminho é de sucesso, meu irmão. Todas as áreas. Renúncia. O resto é Deus quem faz na nossa vida. Bênção de Deus, hein, pastor? Obrigado por ter compartilhado um pouquinho com a gente aí. Espero que não fique só dessa vez. A gente vamos marcar mais vezes aí, que é muito legal, né? A gente compartilhar. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas aí para aprendizados, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela... Tamo junto. De Wellington para Wellington, né? De Wellington para Wellington. Sempre ali na sede, sempre se vê, né, Wellington? Verdade. Tanto tempo, né? Verdade. E Deus proporcionou de nós estar junto aqui, né, Wellington? Verdade. Uma vez mais, né? Isso é bênção de Deus na nossa vida, né? Amém. Bênção de Deus. E para você que ficou até aqui nos assistindo, né? Você que conseguiu ficar, porque ficou longo esse bate-papo, mas foi muito gostoso, né? Muito legal compartilhar essas experiências. O meu desejo é que você seja abençoado mesmo por Deus através das experiências aqui do Wellington. Realmente é gratificante a gente ouvir uma história tão inspiradora, de fé, realmente, de renúncia, né? O bate-papo de hoje se resume em renúncia. Então eu desejo que você seja abençoado por Deus. Peço para você se inscrever no canal, ativa aí os sininhos para receber todas as notificações e muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. No próximo episódio, não perca, tá? Nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial também, que vai ser muito bacana. Então, até a próxima. Deus abençoe.